E a polícia e o Ministério Público de Pernambuco estão investigando as mortes de 2 PMs e de outras 6 pessoas de uma mesma família lá em Tabatinga, Camaragibe. A repórter Cíntia Ferreira está ao vivo com representantes da Associação de Cabos e Soldados, que também está acompanhando toda essa história, inclusive porque no final de semana, na sexta-feira inclusive até, familiares de um dos policiais que perdeu a vida fez cobranças severas ao governo do estado, dizendo: governo, coloque arma com condições, coloque estrutura para que os policiais possam trabalhar e não serem mortos em serviço. Foi o que deu início a toda essa história. Cíntia, eu imagino que essa seja uma cobrança também por parte da associação, né? Melhores condições para os policiais trabalharem. Bom dia mais uma vez. Oi, Rodrigo, bom dia mais uma vez. Olha, a gente estava aqui conversando com o presidente da Associação de Cabos e Soldados para entender como é que está a situação da corporação hoje. Porque toda essa história se iniciou com uma abordagem. Foi gerada uma ocorrência de que havia pessoas consumindo bebidas alcoólicas e que estariam armadas e que uma viatura do GAT foi enviada para o local. E aí eu estava conversando aqui com o Luiz Torres para entender se o policiamento ele estava com o armamento adequado, porque a família dos militares questionaram em relação ao armamento utilizado pelo soldado, pelo cabo no momento da abordagem, e saber também se o efetivo era o efetivo ideal para ter sido mandado para aquele momento. E a gente vai conversar agora. Primeiro, a gente precisa saber, foi enviada uma viatura, não a viatura do GAT, 3 pessoas na viatura, para uma ocorrência de elementos armados. E eu queria saber, presidente Luiz Torres, foi o efetivo, a quantidade de viatura enviada para o local, foi a quantidade correta? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos escutar. Veja só, quando a gente entra na academia para fazer nosso curso de polícia, a primeira coisa que a gente aprende é que o policiamento está em número superior. E quando houve a ocorrência de que existiam elementos consumindo bebida alcoólica e que possivelmente armados, era preciso sim que tivesse uma outra guarnição para ir ao local junto com o efetivo que ali chegou. O senhor acredita que se tivesse mais de uma viatura, a história seria outra? O contexto seria totalmente diferente, né? Porque quando você tem um número superior, isso causa impacto, tá bom? E aí, Rodrigo, uma coisa que a gente perguntou a ele também em relação ao armamento, que foi uma coisa que até a mãe de um dos soldados, de um dos militares chegou a levantar. O armamento era um armamento ideal porque é o seguinte, o Alex, que é o rapaz que estava armado, né, gerando toda essa confusão, ele estava armado com uma pistola 9mm com mira a laser. E eu perguntei qual era o armamento da polícia naquele momento. O armamento é o armamento das forças policiais do Brasil, que é a .40. É um armamento que é comum ser usado hoje, que é armamento exclusivo das polícias militares do Brasil. Esse armamento, .40, estava em desvantagem em relação ao homem que estava armado com a 9mm e mira laser? Não, o armamento .40 é bem melhor do que o armamento que é o do 9mm, que é uma G2C que ele usava no momento. Então, o que faltou ali não foi armamento, e sim efetivo? Olha, tudo é um contexto, né? Você falar o que houve o erro, você tem que analisar todos os fatos. O que a gente pôde observar, até numa reportagem, de que quando o policiamento chegou, o elemento pulou o muro e, como é natural do policial militar, ir atrás para poder ter êxito na ocorrência. E quando ele desce, ele não esperava nunca que ali aquele elemento estivesse com a arma de mira a laser. E ali ele se abrigou e os policiais totalmente vulneráveis, porque estavam descendo já para ter isso na captura, ele teve a vantagem de se utilizar na mira laser. Ele tinha um registro da arma, era CAC. Esse tipo de armamento com mira laser, a polícia tem? Não, isso é um equipamento, é um acessório, na verdade, né, que é utilizado para que você tenha precisão no seu tiro. Então, quando a pessoa treina e quer ter a precisão no seu tiro, ele passa a usar a mira laser. A polícia não pode de jeito nenhum, porque a polícia é de forma repressiva, ostensiva, e de jeito nenhum ela está na rua para executar ninguém. Daqui a pouquinho, Rodrigo, muito obrigada, presidente, pelas suas informações. Daqui a pouquinho eu volto a falar com o presidente Luiz Torres, mas antes vamos entender a dinâmica, né, de como tudo aconteceu. Acompanhe a reportagem.
As ruas do bairro de Tabatinga, em Camaragibe, ficaram cercadas por viaturas de várias companhias e batalhões. Do alto, o helicóptero da SDS monitorava a área. PMs entraram na mata na caçada ao homem, apontado como responsável por, na noite anterior, ter tirado a vida de 2 policiais. No fim da manhã, mais um intenso tiroteio foi ouvido da comunidade. Vocês conseguem ver os tiros? Muitos tiros. Eita, protege. Instantes depois, a confirmação de que o suspeito havia sido baleado. Ele foi levado às pressas nesta viatura para a UPA, mas não resistiu. 3 PMs também foram baleados, porém sem gravidade. Dezenas de policiais deixaram o bairro no fim da manhã, com a operação finalizada. Foi no quintal da casa desta idosa que o suspeito se escondeu. Aqui houve a intensa troca de tiros. Eu não podia fazer nada, me levantar nem lá, porque o helicóptero estava coisando e só vi os tiros. Os tiros. A morte do rapaz pôs fim a uma perseguição que começou ainda durante a noite, quando os PMs que foram mortos tinham sido chamados para uma ocorrência de um homem que estaria bebendo e armado na rua. Ao chegarem no local, o suspeito tentou fugir e atirou contra os policiais. Os PMs Eduardo Roque Barbosa de Santana, de 33 anos, e Rodolfo José da Silva, de 38 anos, foram socorridos, mas não resistiram. Uma jovem que estava em casa acabou sendo vítima de bala perdida. Ana Letícia Carias, de 19 anos, grávida de 7 meses, foi socorrida em estado grave para o Hospital da Restauração. Um primo dela, de 14 anos, também acabou atingido. O irmão, que preferiu não se identificar, foi quem socorreu a jovem. Quando eu soube que minha irmã foi baleada, desci correndo para socorrer ela. Falaram que a gente estava ajudando o suspeito da fuga. Aí balearam, deram 3 tiros no carro da gente. Aí, quando os policiais queriam que a gente descesse de todo jeito, a gente falou que não ia descer. Aí eles pegaram, deram um tiro, não sei se foi para cima ou foi para baixo. Aí a gente saiu do carro e que eles queriam que a gente deitasse no chão. Só que eu falei que não ia deitar não, porque minha irmã está muito grave e ia socorrer ela. A mãe da vítima de bala perdida estava arrasada. Ela contou que a filha ainda segurava uma criança nos braços quando o tiroteio começou. Implorei para eles que não descessem, que minha filha estava ali, minha neta estava dormindo, mas eles não deram ouvido. E foi muita troca de tiro. Nisso eu ainda fiquei atrás dos policiais. Hoje eu era para estar no hospital, no cemitério. Mas graças a Deus eu estou aqui, né, contando vitória. Minha filha foi atingida, caiu ali no meio da minha sala. Com o bebê também, ela estava segurando o bebê do tio. E também o bebê não foi atingido, graças a Deus também. Horas depois do tiroteio, já de madrugada, familiares do jovem que teria sido responsável pela morte dos policiais teriam começado a receber ameaças. Eles iniciaram uma live numa rede social numa tentativa de pedir proteção. Não adiantou. A transmissão flagrou o momento exato que homens encapuzados chegam e começam a atirar. Mão na cabeça! Bota a mão na cabeça! Bota na cabeça! Na cabeça, vou deixar a mão ajoelha! Ajoelha! A mãe, que teria dado abrigo ao jovem, também foi encontrada morta junto com a esposa dele na cidade de Paudalho. O rapaz, que se identificou como Alex, voltou à comunidade de Tabatinga pela manhã. Testemunhas disseram que ele parecia estar transtornado. O jovem disse que queria conversar com a imprensa, chegou a se aproximar de alguns jornalistas e acusou policiais de terem matado a família dele. Esse vídeo mostra o jovem caminhando pelo bairro, aparentando estar muito nervoso. Dava para ouvir Alex falando algo? Escutei. O que é que ele disse? Minha mulher morreu. Aí ficou atirando para qualquer lado. Logo depois, começou o tiroteio que resultou na morte de Alex. Além dele e dos policiais, essa cadela também ficou ferida. Os moradores, assustados, só querem paz. Sossego em nome de Jesus, que a gente precisa criar nosso filho. Eu não deixei nem meu filho ir para o colégio hoje.
Olha, Rodrigo, a gente está aqui com 2 armas. Eu vou pedir para o Luiz pegar para explicar para a gente a diferença da arma utilizada pelos policiais e pelo Alex durante o início dessa história, né? Queria que pegasse qual era a arma utilizada pelos policiais. Era uma .40. Que é essa arma aqui, tá vendo? Essa aqui era a arma que os policiais estavam portando no momento em que tudo aconteceu. O Alex, ele estava com uma arma 9mm, uma pistola 9mm, que é essa aqui. Se a gente colocar uma lado a lado, pega aqui, por favor, Torres. Pronto, se a gente colocar lado a lado, são muito semelhantes. Mas eles estavam me explicando que a .40, ela que é essa aqui, já não sei, tá vendo? São muito parecidas. Que a .40, ela é superior. Porém, ele tinha a mira laser. Então, isso aí é um diferencial para acertar o alvo e é característica de atirador de elite, não é isso? Isso. É um acessório que é colocado aqui na parte de baixo, que a gente chama essa parte aqui de guarda-mato, tá? Que é onde guarda o gatilho, que você tem que estar sempre utilizando a arma nesse sentido. E ele coloca esse acessório aqui, e se ele quer ter uma precisão no alvo, ele usa esse tipo de acessório para que ele possa alcançar o alvo que ele quer, seja a cabeça, seja o coração, seja o tronco ou o membro. Aonde ele mirar, ele vai acertar. Por isso é chamado de mira laser. E aí você estava explicando para mim que é para a polícia só atirador de elite que deveria ter esse tipo de equipamento. Isso, porque é para se usar com precisão, tá? Ele quer a precisão no seu alvo, então ele usa esse tipo de armamento. E a polícia jamais vai utilizar esse tipo de acessório, como eu já falei antes. Ela não é uma polícia repressiva e uma polícia ostensiva. Ela não está ali para executar ninguém. A gente estava falando agora há pouco também da questão do efetivo, Rodrigo. Era para ter se enviado mais uma viatura, pelo menos 2 ou 3, enfim, já que a informação era de elementos armados naquele primeiro momento. A gente está falando do início de tudo isso. No início de tudo isso, quando a primeira ocorrência foi gerada, já era uma ocorrência de pessoas que estariam consumindo bebidas alcoólicas. Hoje, como é que está o policial? Como é que ele está trabalhando? Olha, a previsão é de 27.300 policiais. Estamos operacionalizando com cerca de 16 mil policiais. E quando a gente vai pegar esses 16 mil, que a gente tira o efetivo que está de férias, o efetivo que está de licença-prêmio, o efetivo que está em secretaria, enfim, a gente vai ter um efetivo de ponta, que são aqueles policiais que estão nas ruas, que estão trabalhando a pé ou de viatura. Aí você vai chegar a um número aí de aproximadamente 10 mil policiais para atender todo o estado. E quando você pega os 10 mil, você tem que dividir por 2 turnos, onde ele trabalha 12 por 36, ou seja, trabalha um dia ímpar e um dia par. E quando você pega 5 mil policiais, divide novamente por 2, que é o turno manhã e turno noite. Aí você vai ter aí, de manhã, 2.500 policiais e à noite, 2.500. E para aumentar esse efetivo, é preciso que os policiais de folga vendam a sua folga para poder ter mais efetivo nas ruas. Pois é, Rodrigo, a gente vai mostrar agora como é que foi a despedida desses 2 militares. A gente acompanhou o enterro, vamos ver. Os corpos dos policiais militares Eduardo Roque Barbosa de Santana, de 33 anos, e Rodolfo José da Silva, de 38 anos, foram velados nas capelas do cemitério municipal de São Lourenço da Mata. Familiares, amigos e colegas de farda prestaram as últimas homenagens aos PMs mortos em serviço. Na saída do velório, as centenas de pessoas presentes aplaudiram. Os policiais do 20º Batalhão levaram os caixões em cortejo pelas ruas até o cemitério. A cidade parou para acompanhar as despedidas. Assim que chegaram, uma salva de tiros foi realizada em homenagem aos policiais militares. Os PMs foram sepultados sob forte comoção. A família pediu para que não registrássemos o momento dos sepultamentos. A mãe do cabo Rodolfo, Amara Costa de Lima, fez um desabafo emocionado. Ela cobrou mais atenção à segurança pública para que mais famílias não chorem as mortes dos parentes. O que nós estamos precisando é que a governadora coloque mais policialmente na rua e que coloque pistola não, essa pistola enferrujada não. Coloque, sabe o quê? Metralhadora também, igual imaginar que estão por aí. Perdi meu filho, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele foi um guerreiro e ele está de parabéns.
E todos vocês que estão aqui estão de parabéns. Eu quero dizer para a governadora que ela venha olhar as mães de família que estão perdendo seus filhos para o marginal. O pai do soldado Eduardo precisou ser amparado. A todo instante, ele gritava: "Morreu o meu herói", e foi em combate. A governadora fizesse o seguinte, não mandasse policial pegar marginal com as mãos não, entendeu? Porque primeiro eles estão atirando nos nossos heróis aí, tá certo? Eu queria muito orgulho, herói, e ele não gostava de fazer maldade com ninguém não. Ele disse se pudesse levar o cara sem dar um beliscão, ele levaria. Isso ele dizia a mim todo dia quando ele chegava em casa. E eu eduquei ele muito bem, por isso que eu digo que ele é meu herói. Olha, Rodrigo, a gente viu agora, né, a dor da família, dos policiais, e a gente também precisa falar que outras pessoas, além do rapaz, outras 5 pessoas da mesma família, da família desse Alex Samurai, elas foram assassinadas. O Ministério Público já informou que vai investigar, criou um grupo para investigar essas mortes, não só as mortes da família, mas também as mortes dos policiais. Também teve policial que foi ferido durante troca de tiros com Alex Samurai. E aí a gente quer conversar também em relação à associação. Qual é o papel da associação nesse segundo momento agora, né? Vocês prestaram apoio à família e tudo mais, e agora, nas investigações, vocês vão acompanhar também? Isso, Cíntia. Eu já determinei ao nosso jurídico que acompanhasse de perto as investigações também, no que for possível acompanhar, porque você sabe que toda investigação tem o seu segredo e nem toda hora o nosso jurídico vai poder estar a par do que está acontecendo, mas vamos acompanhar de perto. Inclusive, a governadora Raquel Lira, ela deu uma entrevista coletiva na sexta-feira e ela falou justamente sobre isso, sobre essa investigação. Vamos ouvir. Ele não tinha antecedente criminal. Infelizmente, 8 vidas foram ceifadas em Pernambuco. A polícia está investigando cada uma delas como são crimes bárbaros que aconteceram no nosso estado. 2 policiais militares foram mortos em serviço, o cabo Rodolfo José da Silva e o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana. Eles atendiam uma ocorrência de disparos de arma de fogo em Tabatinga, na cidade de Camaragibe, e foram alvejados na cabeça, ambos mortos por um único atirador. Eu quero aqui me solidarizar com os familiares e amigos dos policiais Rodolfo e Eduardo. Na mesma noite foram assassinados os 3 irmãos do autor do homicídio. São eles Anderson, Ágata e Abuinã. E, lamentavelmente, pela manhã, mais violência ocorreu em nosso estado. Foram encontrados os corpos da mãe do atirador, Maria José, e de outra mulher que ainda não foi identificada. O atirador também foi localizado pela polícia e ele efetuou disparos em 3 policiais militares que passam bem, mas ele foi morto em confronto. A polícia já investiga as circunstâncias em que cada uma dessas mortes se deu. O grupo de operações especiais da Polícia Civil foi destacado para poder conduzir essas investigações. E nós, do governo de Pernambuco, estamos atentos e tomando todas as providências necessárias para garantir a paz social no nosso estado. O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, também se pronunciou. Ele não tinha antecedente criminal, ele tinha trabalho fixo com carteira assinada a confirmar, que isso é registro de sistema, né? Ele era atirador esportivo, a arma que foi apreendida era registrada como atirador. Então, no primeiro momento, nós não detectamos nenhum antecedente. Agora a gente não sabe quem são as outras pessoas que estavam em cima daquela laje naquele local. Pois é, Rodrigo, a gente vai acompanhar essas investigações. A gente agradece aqui a presença do presidente da Associação de Cabos Soldados, Luiz Torres. Eu volto com você no estúdio. Tu viu, Cíntia? É o que a gente não pode deixar de lado, apesar da dor que todos estamos sentindo por conta da morte dos policiais, são heróis da vida real
que estão lá para servir a sociedade, para salvar vidas, para cuidar da nossa segurança, e a gente agradece demais a cada um dos policiais. Mas a gente também não pode esquecer que depois das mortes dos 2 policiais, o que houve foi uma chacina. E aqui na tela eu queria colocar para vocês verem cada uma das vítimas. Esse aqui teria sido o responsável por tudo, né? O Alex Samurai é o responsável. Mas, além dele, a gente teve a morte da irmã, do irmão, 2 irmãos. E em Paudalho, mãe e a esposa de Alex. Todo mundo morreu. O que é que fez, por exemplo, a mãe de Alex para merecer a morte? O que é que fez a esposa? O que é que fez o irmão? Tem um dos irmãos dele que trabalhava como um mecânico de uma oficina muito conhecido lá em Camaragibe. E era um cidadão, um trabalhador. Assim como o outro irmão também. A gente tem informes de que até para a despedida dessas pessoas, dessa família, foi difícil. Foi com medo que as pessoas foram lá para se despedir. Eu conversei com vizinhos, com pessoas que moram na rua onde essas pessoas moravam, e o que disseram é que estava todo mundo com medo até de ir dar um abraço em Loura. Não sei se a gente tem aqui as fotos das vítimas, e dá para ver no semblante de cada um. Esse aqui foi o responsável por tudo, que atirou nos policiais. Mas aqui, a irmã dele, infelizmente perdeu a vida, uma jovem, cheia de história pela frente, mais um irmão, também batalhava, lutava para ajudar no sustento de casa, perdeu a vida. Outro irmão, trabalhador, batalhador, mecânico, também foi assassinado, foi executado. Loura, como era conhecida, a mãe do Alex Samurai, muito benquista na comunidade, não ouvi uma só pessoa que falasse mal dela. E aqui também a companheira, a esposa do Alex Samurai. Eles tiveram culpa de algo? A pergunta que fica é essa. Eu estava lá, gente, eu cheguei lá inclusive, e foram momentos de muita tensão. Aqui eu vou dizer para vocês que o que aconteceu depois dessas mortes foi uma verdadeira operação de guerra. Aí vocês estão vendo as viaturas que foram para o local, e eu cheguei no local exatamente junto com alguns dos policiais que iriam entrar na mata para tentar pegar, para caçar ali o Alex. E vale destacar que o próprio Alex tinha voltado à comunidade e chegou a querer ali falar com a imprensa, com os jornalistas que estavam lá, gritando: a polícia matou minha família. Nesse momento que ele estava aqui, ele estava gritando isso. Foi a polícia despreparada que matou minha família, não é assim que se faz. Isso foi o que ele estava dizendo, lá gritando para todo mundo, estava descontrolado. Quando ele viu, gente, se aproximarem algumas viaturas que são de imprensa, de veículos de comunicação, ele achou que fossem viaturas da polícia. Sabe o que ele fez? Sacou a arma e apontou o pessoal da imprensa. Foi um desespero só, as equipes de reportagem que estavam no local tiveram que sair correndo, porque ninguém sabia o que aquele homem desesperado naquele momento faria. E aí todo mundo foi embora do local. Eu cheguei lá logo depois, quando eu cheguei, na hora que esses policiais estavam entrando na mata para realizar a caçada. E foram esses policiais aqui que encontraram Alex e que também foram alvos de disparos, pelo que eles relatam. E aí eles revidaram. No que revidaram, teve a troca de tiros. Bora ver só um trechinho da troca de tiros quando eu enfrentei esse sufoco por lá. Clima de muita tensão, gente, aqui em Camaragibe. Vocês conseguem ver os tiros? Muitos tiros. Eita, protege, gente, protege. Protege, não fica... Muitos tiros, gente, aqui em Camaragibe. Tem muitas viaturas da Polícia Militar aqui no local. A polícia entrou na mata. Deixa eu tentar mostrar a vocês. Naquela área de mata tem muitos policiais militares. Foi tenso, minha gente, foi tenso, viu? E o Alex também foi baleado e acabou morrendo. A gente ainda volta a falar sobre esse caso. Aliás, a gente tem muito o que falar sobre esse caso.